Olá, estamos começando mais um Notisul Negócios e hoje uma discussão importantíssima para a época que a gente vive, uma mesa redonda com grandes profissionais aqui que vão trazer um debate sobre uso de telas, dados e os impactos que eles têm causado nos nossos jovens, nas nossas crianças e adolescentes e, por que não, uma palhinha também nos adultos. Então, eu sou o Fernando, host hoje dessa mesa, está aqui comigo o Éder, a Daisy e o Antônio. Vou deixar eles se apresentarem e a gente já embarca nessa conversa. Hoje vai ser um papo aberto aqui, muito legal. Vamos lá então, Éder, queres iniciar? Olá, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, pelo bate-papo, né? Cumprimentar a Daisy e o Antônio aí, sempre muito parceiros, a gente compartilha aí de uma visão de mundo, né, bem parecida. Eu sou paulista, mas já estou naturalizado tubaronense, moro aqui há 40 anos. Tenho uma empresa que semana que vem completa 29 anos, é uma agência digital, né? A gente trabalha com desenvolvimento web. Também sou professor, dei aula durante 18 anos consecutivos, 10 anos aqui na Unisul também. E sempre gostei bastante dessa parte de parentalidade, de jovens, né? Eu tenho um menino de 14 anos, até antes dele nascer eu já gostava desse assunto. Depois que ele nasceu eu acabei estudando, né? Me preparando para a gente errar menos. Capacitou. Enquanto pai, a gente está sempre aprendendo. Então, e o contato que eu tive com os alunos também, né, me ajudou, o contato com os funcionários que passaram pela minha empresa, recrutamento e seleção. Então eu juntei tudo isso para a gente, né, tratar desse assunto também. Gosto de tecnologia, continuo trabalhando com isso, né, dou bastante palestra para jovens, falando de carreira, de habilidades comportamentais. E tenho um projeto chamado Meu Filho Fora do Quarto, né, onde tem livro, tem mentoria, tem as palestras, tem eventos, tal, que a gente tenta, né, ajudar os pais a lidarem com essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, uma situação mundial, não é um problema só do Brasil, né? Esse excesso de uso de tela, o tipo de conteúdo consumido pelos jovens e mais uma série de estatísticas não muito boas aí que a gente tem, mas também não adianta a gente ficar reclamando, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, mas é um caminho longo aí que a gente tem pela frente. Quanto mais gente, né, falando e compartilhando e participando e fazendo coisas, melhor para nós. Processo de conscientização. Exatamente. Né? Tem que começar em algum momento. E precisamos fazer alguma coisa urgente e continuar fazendo. É isso aí. Daisy. Daisy, estou residindo em Tubarão desde 2021, sou jaraguaense, né? E minha formação é Ciências Contábeis, mas eu estou na área de educação, eu digo, na sala de aula desde 2009, então 17 anos já, né? Eu digo que eu comecei de trás para frente, porque eu comecei a lecionar ensino superior, pós-graduação, e hoje eu estou na educação básica, né? Então os alunos ali na faixa dos 10, 11 anos, né? Do 5º ano até o 3º ano. Bem então, vivendo esse chão de fábrica bem a quinta mesmo. série. Bem a fase mais divertida, né? E aí estou, inclusive, cursando agora a licenciatura em Pedagogia, também para me habilitar mais, né, a lidar com esse grande desafio na educação. E tenho também uma empresa, né, na área de gestão, atuo já há mais de 20 anos nessa área, né, com projetos com a gestão pública, com a educação especial. Estamos aqui com o município de Tubarão também, nesse momento, fechando o diagnóstico de IA na educação, né, levantando junto às escolas, né, do município como é que tem sido usado a IA. E, enfim, né, eu tendo projeto desafiador, eu digo, eu tô dentro, Tamo né? dentro. Então, coisa boa. E conheço também, né, o Éder já e o Antônio de longa data, né, época de núcleo de tecnologia, agora aqui no Sigma, a gente o tempo inteiro, né, tá aí se cruzando também nos eventos e nos projetos, né, então quando o Antônio convidou, eu disse, tamo junto, vamos lá conversar desse negócio aí, né. Então agradeço também a oportunidade de estar aqui, Fernando. Privilégio nosso, boa. E o Antônio? Perfeito. Bom, primeiramente queria também agradecer pelo espaço, né? Acho que é muito importante a gente ter essas oportunidades de falar a respeito de algo tão importante. Tá? Então, formalmente, né, eu me chamo Antônio Beluco, então eu sou engenheiro de controle de automação. Então, e eu tenho uma jornada um pouquinho diferente dos meus colegas Éder e Daisy. Então, eu venho da indústria, então já são 23 anos atuando dentro da indústria em diversos segmentos, onde eu me especializei na área de robótica industrial. Então, eu venho trilhando esse caminho já há um longo tempo e tenho percebido também a questão da falta de profissionais e o impacto que a educação tem nesse meio. Então, por isso, eu consegui realizar era um sonho que eu tinha de montar um laboratório de robótica aqui em Tubarão. Então, a gente vem disseminando esse projeto, que é o Unimate Labs,
Então, e a gente usa no Unimate Labs a robótica como meio e não como fim. Então, para que a gente possa despertar o interesse pelas áreas da tecnologia. Então, e dessa experiência com o Unimate já surgiram demandas que vão complementar aqui o nosso tema, que foi até um dos gatilhos para a gente falar um pouquinho aqui sobre o uso de telas, tá? E como tema, né, e como é que a gente pode transformar esse tempo de tela em algo produtivo, em algo de fato seja útil, né? Show. O Antônio, para quem não sabe, ele já é figurinha da casa, é a segunda vez aqui com a gente. Isso, eu tive aqui antes. E aí vamos deixar aqui o link da entrevista dele no nosso negócio também, falando sobre o Unimate Labs, para quem quiser acompanhar, né, vai estar aqui embaixo em algum momento. Pessoa da edição, coloca aqui. É isso aí. Não, então uma turma muito boa para a gente trazer vários pontos de vista, né? E aí vamos começar do começo, né? A gente vem aí de uma transformação cultural, né? A pandemia acelerou muito isso. E agora, nos últimos anos, meses, semanas, minutos atrás, a gente tem a IA avançando cada vez mais rápido em diversas frentes. Impacta todo mundo no lado profissional, a gente já sabe disso, mas quando a gente vai para uma frente de cultura, criação, né, questão parental, é outro impacto. E ainda mais porque, né, os pequenos estão com o celular na mão e o acesso está muito democrático, está muito fácil. Como é que está isso hoje a nível de números, né, para construção de um projeto, que se vê dentro de casa, né, na sala de aula, que se vê em pais que estão procurando alternativas, né, para educar os filhos também? Como é que vocês estão sentindo esse período de transformação? Mais um período de transformação que a gente vive, né? Pela geração dessa mesa aqui, eu posso dizer, né? A gente viveu diversas transformações. Pô, mais uma, né, cara? Mais uma. Né? Como é que tá o feeling disso? Então, eu acho que a gente podia iniciar isso com o Éder trazendo os números que ele tem, que são muito relevantes. E assustadores. Exatamente. O principal ali que a gente pode conversar é o Brasil é o segundo país do mundo com maior média de uso de tela. Né? Em primeiro lugar está a África do Sul e, por incrível que pareça, né, um dos que tem o menor média de uso de tela é o Japão. Por quê? Na minha visão, porque eles já entenderam que o uso de tela não é tudo isso, né? Então a gente os números lá da população mundial é 9, alguma coisa horas por dia. É um absurdo, né? Esse tempo todo usando tela. Por si só o tempo já é o período acordado do ser humano. Já é algo grave. Aí quando a gente traz isso, né, para uso da população mundial, assim, que tipo de conteúdo que está sendo consumido, né? O uso de tela é um problema, né? A gente que trabalha com isso já sofre alguma coisa pela visão, etc. Mas o tipo de conteúdo que está sendo consumido, e principalmente pelos jovens, né, que aí a gente entra na questão a tal da sinapse, de criar caminho neural, de aprendizado, tudo isso é super importante, né, principalmente pelos jovens, para que eles tenham aí um futuro melhor, mais produtivo, com ações mais úteis. Então essa necessidade de trabalhar esse ponto dos jovens, de realmente gerar conteúdo útil, eu acho que a gente tem que dar uma atenção muito grande para isso. Existe um detalhe, e vamos lá, né? Maior plataforma de consumo de conteúdo nível de vídeo, tela, YouTube. Acho que em seguida vem o TikTok, né? Como a gente tem hoje. E aí, o próprio mecanismo não incentiva muito isso, né? Na questão de produzir conteúdo de qualidade. Porque uma coisa é o conteúdo de qualidade autoral, outra coisa é o conteúdo ter qualidade. E aí é uma rede que remunera muito. Então a gente já tem a primeira alavanca, a primeira trava ali, né? Nesse sentido de que incentiva-se produzir virais, que nem sempre são bons, porque vai para mais gente e gera mais receita. Independente da qualidade daquele conteúdo, né? Primeira trava a gente já tem aqui no mecanismo, né? De como existe hoje. Tanto é que tem muito jovem aí querendo ser youtuber, né? Exatamente. Como profissão, né? Exatamente. Assim, ser youtuber por ser não quer dizer nada.
profissão de hoje, tudo certo. Exatamente. Agora, está realmente contribuindo com a evolução, com o crescimento, com o amadurecimento, sim ou não? Esse é um ponto super importante para a gente ver também, né? E como é que é dentro de sala de aula com a turminha que tem esse volume de acesso em Fernando, casa? assim, eu vou até puxar o gancho da questão da lei, né, que no ano passado entrou em vigor, de proibir agora o uso do celular durante o horário de aula, né? Então, assim, ó, foi maravilhoso. Claro que no começo parece que a gente viveu aquele tempo, assim, de abstinência, né? Que aí, né, o que ia fazer naquele momento sem o celular, né? E aí, assim, né, eu leciono hoje, né, aqui em Tubarão, no Colégio Legado, então, assim, ó, foi muito bacana, porque toda a nossa coordenação pedagógica teve aquela preocupação, assim, ó, de vamos já colocar desafios, atividades para eles, né, ocuparem o tempo. Então, a gente percebeu que aquela convivência social aumentou, os jogos, né, assim, na quadra, jogos de mesa, enfim, futebol, basquete, vôlei, conversas, né, ver aquela gurizada sentada em roda conversando, lendo. Então, daqui a pouco a gente já percebeu a vida normal acontecendo de novo, enquanto que antes era o tempo inteiro no celular, né, além de tudo, também atrapalhava em sala de aula, né? Então, momentos que a gente tinha que dizer, olha, guarda o celular. Agora eles sabem que é proibido, então é diferente, né? Isso ajudou muito o professor, né? Mas claro que a gente sabe que, né, só aquele período que ele não pode usar o celular não quer dizer que vai educá-lo para isso. Que vai resolver, né? o problema. Não vai resolver, porque ele vai bater o sinal, ele pegou o celular, né? Vai estar esperando o pai e a mãe vir buscar. Proteção, exatamente. Né? É momentâneo. E aí a questão né? O período que ele está em casa, né? O período livre, como é que ele vai usar essa tela, essa tecnologia, né? Então os pais, eles têm esse desafio não é tanto o tempo de consumo, mas o que está sendo consumido. E o celular é um concorrente muito desleal. Para os pais, para os professores, né? Porque é muito atrativo ali. Filho, vem almoçar. Filho, vem almoçar. Vem almoçar, cara. E esquece. Esquece. Exatamente isso. Né? Acho que todo mundo, pai e mãe aqui, né? Então, a avó já. A avó, então. Mas já tá fácil de poder estragar. E a avó ali, que, né? ó, meus netos também estão o tempo inteiro ali com o celular na mão. Então, mas isso é muito. Chega a ser até engraçado, né? Porque existe essa vontade, né, nessa demanda dos pais de, cara, tem que controlar o que educar, mas ao mesmo tempo os empregos, as atividades estão tão muito dependentes. Tudo tão rápido, a gente tem que dar conta de tanta coisa que às vezes vira, não, eu vou deixar só meia horinha ali, e quando eu vi passou 2 horas e, cara, meia horinha virou 2 horas. Com a diferença de que na nossa época, quando você sentava para ver a televisão, era o que estava passando, não o que eu escolhia ver. Acho que isso é um dos perigos, é isso, né? Escolher ou ser Tem muitas opções de escolha, né? E assim, expor, né? A forma como expõe. Assiste isso aqui. E aí vai cair um negócio que não é legal e que vai assistir igual, e já foi. Da experiência, assim, das crianças hoje, né? Dos menores, pelo menos assim, ó, isso toma um tempo em que antigamente, no nosso tempo, era o tempo de brincar, o tempo de criar, o tempo de errar, o tempo de fazer coisas, né, que uma criança faz. E hoje a tela está tomando isso, né? Então, assim, entrega para a criança uma experiência pronta que a hora que a tela é tirada, às vezes ele não sabe nem lidar. Ele disse, agora? E esse vazio, o que eu vou fazer? Né? Eu não lembro quem foi que me falou essa frase, mas tipo, cara, eu não vejo mais criança com gesso. As crianças não se machucam mais, não fazem mais bagunça. Claro, não tá mais na rua fazendo brajeirada. É muito difícil se machucar na frente do computador ou com o celular na mão sentado no sofá, não, né? Faz brajeirada, então não se machuca. Né? E, cara, como é que tá essa questão assim que tu vê hoje, né, Antônio? Os pais chegam para usar o tempo de tela com um pouco mais de qualidade, ou para ensinar como é que funciona, né, o por trás da cortina, que é muito importante. Como é que tu tem visto esse padrão de pais e de filhos, né? Então, eu até vou levantar aqui um dos temas de uma discussão que nós levantamos a respeito, né? Que nós iniciamos, por exemplo, dando aulas de robótica para criança a partir de 10 anos. Tá? As crianças já chegam lá dominando o celular, sabem fazer absolutamente tudo, então a gente tem essa percepção de fato. Tá? E nas aulas de robótica, a gente ensina ali eletrônica e tudo mais, a gente faz uso do computador e não do celular. Então, ali a gente começou a perceber que muitas crianças chegavam ali e não sabiam mexer no computador, não sabiam manusear um mouse, não sabiam ligar um computador. Então, e internamente, dentro do limite, a gente começou, será que é um caso isolado que nós estamos tendo aqui de receber as crianças que não têm essa base de informática?
E isso a gente levantou uma discussão no próprio ecossistema lá que o Sigma tem. Então eu levantei essa demanda perguntando para outros profissionais, a Deise estava no pacote. Então alguns empresários que estavam no grupo falaram assim, eu recebo aqui adolescentes com 17, 18, 19 anos que não sabem mexer no computador. Então, com o pé para entrar no mercado de trabalho. A Deise me trouxe relatos. Não, na escola a gente também passa por esse problema. A gente tem acesso a computadores, mas muitos não dominam. Então a gente começou a levantar esse nível de informação. E o que acontece? A gente tem a falsa percepção de que o meu filho usa o celular por horas, então ele domina a tecnologia. E é uma falsa realidade, porque então a gente até teve uma frase que chegou lá que impactou bastante, que assim, as crianças e adolescentes, eles dominam o computador e o celular para lazer. Então, tipo assim, o que vai fazer o que interessa para eles, é o que interessa para eles. Isso gera dopamina, né? Então, eles sabem o que vicia. Eles sabem chegar no jogo, eles sabem fazer as atividades que eles precisam ali a nível de lazer. Tá, mas se eu precisar hoje abrir um software qualquer, uma planilha... Cria um relatório, monta uma planilha, faz uma apresentação. Muitos não sabem que isso existe, né? E vamos lá, né? É um dispositivo, o celular, o smartphone, né? É um dispositivo que foi feito para ser fácil de usar, então ele é muito intuitivo, né? Cara, eu com o polegar eu tenho acesso à tela inteira, eu consigo mexer tudo, então tem isso também, né? Ele é muito fácil de ser utilizado. Isso, e acaba que se você for analisar, pouquíssimas pessoas têm um PC de mesa em casa hoje. Então, quando tem, a grande maioria é um notebook. Então, e se você for ver, as crianças nem fazem questão de ir mexer no notebook, salvo se elas têm já uma aptidão para games. Então, elas vão eventualmente procurar o computador, por causa da tela maior, a facilidade. Mas pro dia a dia, para ver o videozinho engraçado, ou para ver alguns vídeos que não agregam em nada, que tem disponível hoje na internet, né, que é só literalmente a dopamina barata, né? Então, daí a gente tem hoje alfinetado, você já foi perguntar assim pros pais, né? O teu filho sabe usar o computador? Entendeu? Ele sabe de fato, desde o ligar no computador, sabe quando a gente tinha aquele cursinho de informática lá atrás, que a gente aprendia lá no Python, que isso não serve de Word, nada. de Excel. Sim, cara, então a gente até aproveitando essa lacuna, primeiro que surgiu por necessidade e segundo porque para atender de fato uma demanda. Então a gente até expandiu lá, dentro do Unimate a gente expandiu o nosso programa. Então e hoje a gente recebe criança a partir de 7 anos num curso de informática. Então a gente chama até o curso de CLIC, então, que é informática descomplicada, que é justamente para a gente resgatar essa essência de mostrar o que é básico, tá? Porque a gente entende que isso era algo que era para estar sendo executado nas escolas. Então a Deise citou a BNCC, né? A BNCC computacional. A BNCC pede isso, que as escolas tenham esse programa. Tá? Então, obviamente eu não estou dentro de uma escola tradicional, então a Deise pode falar isso com muito mais propriedade, mas eu tenho filhos que estão dentro de escolas, né? Então o que hoje o que eu tenho de conhecimento? Então que, por exemplo, todos os professores têm acesso a um carrinho do Google com os Chromebooks, eles podem usar os computadores na sala de aula, então vou ter uma aula de ciências, ele pode ter um computador, vou dar uma aula de matemática, ele pode ter um computador, mas nem todos os alunos sabem de fato usar, então tu acaba que prejudica um pouquinho da tua aula para te mostrar o essencial do uso do computador. Não era para a aula deveria ser matemática, ciências, enfim, não aula de informática, né? Então ele tem que o professor tem que se adequar em passar o essencial do computador para que a aula possa fluir com mais praticidade. E até acho que a BNCC vem justamente para resolver esse problema, né? Então, mas imagina, isso a gente falando, né, Antônio, assim, da rede particular, exatamente, já está se preparando para isso. Agora, quando a gente parte para a área pública da educação... Que é um investimento alto, tecnologia é caro, né? É muito caro. E a BNCC computacional, ela é de 2019. Não é de agora, não é do ano passado, né? Ela entrou em vigor para ser implementada a partir de 2022, então já fizeram 3 anos e as escolas ainda estão meio, não sei o que é. Não sei como é que a gente vai botar em prática. É que ainda é um obrigatório que não está sendo obrigado. É obrigatório não fiscalizado. Então, cara, por enquanto vamos tocando. Só que as coisas estão acontecendo, né? O mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo e essa questão de investimento nesse letramento de tecnologia, principalmente para os jovens, influencia diretamente na aprendizagem do mercado de trabalho, né? Porque o concorrente de um jovem que está na escola pública pode ser uma escola... Isso é relativo também, não é regra, né? Mas quanto mais aprendizado, investimento nesse conhecimento em tecnologia,
de uma maneira saudável, né? Que a gente tem um contraponto Vira aqui, né? mais um fator, né? É isso, Vira mais um fator, porque a gente tem um contraponto aqui. A gente não vai tirar a tecnologia dos nossos filhos, não vai tirar celular, não vai tirar nada. Por outro lado, a gente tem que ter esse controle, monitoramento para que não gere, né, problemas de saúde mental, saúde física, como a gente tem visto tanto por aí. Né? Então, é o nosso desafio, né, desafio das escolas, dos pais também, de ter esse equilíbrio. Né? E, como eu falei, o mercado de trabalho, todo mundo está sabendo que está mudando bastante, principalmente por causa da inteligência artificial. Né? E uma coisa que a gente estava conversando outro dia também, né, que a habilidade técnica, que é saber mexer no computador, consertar um carro, costurar uma roupa, fazer uma comida, é habilidade técnica. E principalmente na parte de informática, a IA está fazendo, vai fazer cada vez mais. Então isso não é mais um grande diferencial para nós e principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho. O que é diferencial, por enquanto, eu acho que vai continuar sendo, mas habilidade comportamental. Né? Saber se comunicar, se relacionar com outras pessoas, trabalhar em equipe, criatividade, resiliência. E aí entra a relação, né, com o jovem. Não é generalizado, mas a grande maioria está na frente do computador, no celular, trancado no quarto ou outro cômodo. Eles não estão desenvolvendo essa parte comportamental. Socialização, saber conversar com outras pessoas, saber convencer as outras pessoas. E isso vai fazer, já faz e vai fazer cada vez mais diferença, principalmente no mercado de trabalho. Eu digo principalmente no mercado de trabalho porque pode ser um relacionamento, né? De conseguir uma namorada, um namorado, casar, viver em família, tudo isso exige também habilidade comportamental. E o que a gente está vendo hoje é uma deficiência gigante, né, nos jovens, pelo fato de não ter esse contato social, pelo fato de não sair tanto de casa, pelo fato de não conversar com outras pessoas, de não frequentar ambientes, né, colaborativos, com aglomeração de pessoas, de ter essa necessidade de se comunicar, de falar. E foi comentado aqui também, né, eu não gosto de usar o termo culpa, responsabilidade, né, dos pais, porque, como você tinha comentado ali, muitos pais também estão, entre aspas, aí, viciados em tela. E aí o que acontece? Os filhos, ou o filho está no quarto, na frente do computador ou celular, os pais no sofá da sala com o celular na mão, e acontece bastante, né, da gente ver que nem almoçar, jantar juntos, eles fazem mais. Pega o prato de comida lá, de alimento. Não chama pelo iFood, né? Porque hoje está tudo muito prático. Até uma coisa que eu falei para vocês ontem, né, assim, toda facilidade gera uma debilidade. Isso desde sempre, né? Eu citei o exemplo aí do controle remoto, que a gente não precisa mais levantar para trocar, do elevador, que a gente não precisa mais subir escada, e uma série de outras questões. E hoje o iFood, hoje Netflix, Uber, tudo isso são facilidades, só que a gente não pode esquecer, como eu falei, não que a gente não possa usar, a gente usa, todo mundo gosta de facilidade, é óbvio, mas gera uma debilidade. Então, a partir do momento que o aluno, né, usa o ChatGPT, por exemplo, para fazer um trabalho de história, de geografia, de matemática, tá tudo certo. Eu falo para eles nas palestras, eles ficam me olhando assim, meio assustados. Tá tudo certo, cara. Usa, imprime, vai ficar bonitinho, encaderna, entrega ao professor. Aí o professor vai pedir para você explicar. Ponto. Aí é a hora da verdade. Não tem, o problema não é a tecnologia. Como ferramenta tá tudo certo. Eu uso ali no meu dia a dia, agiliza bastante, né? O livro que eu escrevi, eu usei o ChatGPT para me auxiliar a organizar os capítulos, só que tudo que está escrito nas 200 páginas, eu sei defender. Revisado. E fez a curadoria, né? Fiz a curadoria revisada e tal, mas tudo que está lá eu sei defender, sei argumentar e tá tudo certo. Só que ao invés de levar 3, 4 meses para escrever um livro, eu levei 3 semanas. Por causa da IA. Exatamente. Só repetindo, né? O que ela fez, eu sei. Se eu não tiver ela, eu sei fazer. Então, a grande questão tirou a tecnologia, tu sabe fazer? Porque nem sempre você vai ter tecnologia disponível. E principalmente, né, mais uma vez, jovens.
que está a informação, que está criando a tal da sinapse. Então, se ele não aprende a fazer na prática, não cria sinapse no cérebro, não é um aprendizado, vai fazer falta para ele no futuro. Estou falando de tudo na vida, até amarrar o cadarço de um sapato de tênis, que a mãe, o pai não deixa porque está com pressa e depois vai cobrar porque ele não sabe fazer. O mocassim existe por um motivo. Exatamente. Já é não precisa amarrar, já é uma facilidade. Então, são práticas, são hábitos que a gente precisa, né? E quando eu falo precisa, porque precisa mesmo, né? A gente enquanto pai, enquanto adulto, professores e tal, resgatar, incentivar. Não adianta a gente ficar falando assim, na nossa época eu fiz meu 2º grau inteiro de bicicleta, andando 7, 8 quilômetros toda noite e tal, mas não adianta querer convencer a juventude disso. Só que o que é importante isso? A gente saber que é possível. Né? Não precisa, base, não né? tinha Uber para eu ligar para o Uber, o aplicativo, o pai paga tal, e vai lá me buscar na escola, vai me levar. É possível fazer de bicicleta, a pé, como tem aí no Brasil afora tal, mas não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso. Só que a gente tem que saber que é possível, né? E eles têm que entender que é possível também. Vamos usar a facilidade, vamos usar a tecnologia, pedir iFood, chamar Uber, beleza. Mas eles têm que entender, né? Até para eles valorizarem mais, que é uma coisa que falta muito hoje em dia, eles entenderem e valorizarem tudo que eles têm, né? Tô falando no modo geral. Né? Então, se eles enxergar isso, se não tiver Uber, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de ônibus. Se não tiver o iFood, eu posso fazer um ovo, um sanduíche, alguma coisa em casa. Pelo menos saber. Né? Nem que seja consultar o chat GPT para isso. Não, nem que seja. Peguei um recorte hoje né? É ser adulto funcional, né? Não precisa saber tudo, mas se precisar, sabe fazer. Mimetizar agora, o rapaz está no Big Brother ali, acaba que cai um recorte pra gente, o cara espremendo o limão fechado no espremedor de limão, depois ele pega o espremedor de laranja para usar e enfia o limão fechado. Então assim, cara, é engraçado, é uma pessoa que nunca teve que usar aquilo. Sim. É um exemplo. Não teve a experiência. E tá tudo bem não ter experiência. Agora, não dá pra apertar, então pelo menos cortar aqui, eu sei que no preparo de alimentos, se eu cortar, facilita algumas coisas. Então é isso, assim, essa questão de tá tudo muito fácil, gera memes que... Porque aí o teu raciocínio fica limitado, né? Exato. Porque tu não tem a solução referência. de problema, né, fica limitada. Tu não tem a referência que é possível. Fernando, e justamente a BNCC computacional, ela não está diretamente ligada ao uso da tecnologia em si, é o pensamento computacional, é a lógica, é a resolução de problemas, é isso, é saber que tem que cortar o limão primeiro. Né? É isso aí. E aí traz desde a educação infantil isso. 2 desafios, né, nessa fala do Éder e nessa tua agora do desafio, que é muito claro, a questão da inteligência emocional, de frustração e lidar. O que a gente tinha nos jogos antigos? Dificuldade, tanto na programação do jogo quanto no controle, que era muito ruim. A gente apertava o bonequinho e tinha um delay, né? E aí hoje, quando a gente vem para uma visão de jogos atuais, de dispositivos móveis, tudo é muito fácil para dar brilhinho, para ganhar muita coisa, então já começa com muito, então isso reduz muito drasticamente o desafio. Então uma coisa que me desafia muito não me faz, né, logicamente, pensar tanto. Então beleza, primeiro ponto. E outra, facilidade do acesso, né? Na nossa época, para sentar e jogar, e eu fiz isso muito, o pai e a mãe tiveram várias discussões dentro de casa nessa visão, cara, sai da frente do computador, mas eu tinha que ir até o computador para fazer isso, essa imersão. E eu ficava lá na frente do computador, estava amarrado, desktop, tu tem que ir até o computador, né? O notebook já mudou isso, né, da facilidade de acesso, está levando, ainda era um trambolho, e hoje, cara, eu abro isso aqui, tá na palma da mão. Tem tudo. E é muito fácil em qualquer lugar, num nível de desafio muito baixo também. Então aí começa a gerar essa questão cultural também de solução de problemas. E como é que a gente incentiva essa solução de problemas hoje, né? O estudo da lógica computacional é fantástico. Mas para aumentar o desafio, para entender que, cara, tem que passar mais trabalho no início mesmo. Mas eu defendo bastante, né? E eu faço isso com o Vitor, com meu filho. Eu levo ele em tudo quanto é lugar que eu posso. Reunião com o cliente, né? Eu pergunto pro cliente, meu filho tá comigo, posso levar? Pode, então tá. Ele vai, tem muita coisa que ele não entende, tem coisa que ele acha chato, mas é uma ou mais pessoas que ele conhece, é um ambiente novo que ele conhece, é uma conversa, uma narrativa que ele aprende. Ele participa comigo da organização de alguns eventos aqui em Tubarão, que eu sou da organização também do iSummit, do Startup Weekend e tal. Ele tá comigo na equipe de organização e assim, lá é mão na massa, é público, é organização, é responsabilidade, é voluntariado. E assim, tudo isso vai somando. Assim como somou para nós e para todo mundo, a gente é um resultado de um conjunto de experiências, né? Aquele negócio todo do eu lá.
Mas é uma verdade, né? A gente é um conjunto de experiências que a gente viveu. E se os nossos filhos, agora eu estou lá na série do Instagram lá, dando ideias do que fazer com o filho, leva no supermercado, leva no pet shop, leva na fruteira e dá responsabilidade para eles gradativamente, né? Eu falo do supermercado lá e assim, o que acontece que a gente vê o pai ou a mãe, principalmente a mãe, ô filho, quer ir no supermercado comigo? Óbvio. Que vai dizer que não. Que ele vai dizer que não, porque é mais cômodo ficar em casa com o celular e tal. Aí eu no vídeo lá que eu gravei, eu digo assim, não pergunta. Tu não tá sendo autoritário. Fulano. Assim, eu tô indo no supermercado, preciso de ajuda, tô esperando no carro. Indo no supermercado, esse exemplo, mas tem um monte de outros aí, aprende sobre preço, validade, marca, a esperar na fila, conferir o caixa, conferir lista, depois chega em casa organizar os alimentos, o que vai na geladeira. Tem um monte de coisa que dá pra gente ensinar com situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Uma das melhores coisas que eu ensinei pro meu pequeno, 4 anos, é questão de preço. Que dá pra comprar? Eu quero esse. Cara, olha o preço. Aí ensinei lá, dezena e tal, centena. Daqui pra cima não dá. Aí ele bate o olho, esse é caro, né, pai? Esse é caro. Vamos pôr no planejamento, não é um não. Vamos pôr no planejamento, não viemos prontos pra isso. E aí, cara, facilitou muito a conversa. Uns 3, 4 meses ali na luta de mostrar não é uma conversa só, não é uma ação só. Mas tá entendido. Cara, qual que é o valor que tá ali? Tanto. Então já sabe que esse tem que planejar. E agora que tu viu, nós vamos planejar. Então... Não é que não tá para comprar ou não é que é caro. Né? É que tem que ter um planejamento, tem que ter um momento. E até para entender que, cara, às vezes dá, mas pô, se a gente pegar isso aqui, não dá para pegar aquele outro que é maior que tu queria. Então, né, de entender que é recurso, e recurso tem, ele fica, acaba, né? começa isso já acaba, tá tudo amarrado na questão de que nós, adultos aí da década de, vamos falar, de 80, 90, sim, a gente tem a grande maioria tem uma casca grossa, então que sofreu muita frustração. E quando tivermos filhos, a gente faz de tudo para facilitar, para os filhos não tenham frustração. Né, então, tu compra coisas. Tudo aquilo que tu não teve, tu faz questão de dar pro filho. Tudo aquilo que tu teve problema, tu faz questão de que o filho não passe por aquilo. Só que isso tem um preço, né? Exatamente, a gente acaba criando as pessoas mais frágeis, né? Então, criando uma bolha, né? Então a gente precisa de fato. A gente criou um problema, de fato. A gente, que eu digo a maioria, eu me incluo nisso, porque a gente super protege os filhos. Sim, é normal. Minha filha hoje ela pede para poder dar uma volta de bicicleta na quadra do lado. Então, na minha adolescência eu andava tubarão inteiro de bicicleta. Então, hoje ela, a gente com relutância, a gente permite ela andar ali uma quadra ao redor de casa. Então, a gente tem medo, claro. A realidade de fato é outra, então, mas... segurança e tudo mais, mas enfim. Mas a gente acaba criando uma proteção exagerada por vezes. Essas camadas, né? Então, isso aí. E a criança não passa. Exatamente. E a criança não passa por frustrações, né? Então acaba que ela estando no celular em casa, ela também está mais segura dos meios físicos externos, né? Então, apesar de estar num mundo diferente. E a frustração é super substituível, né? Me frustrei isso aqui, já troco para outro. Eu troco para outro. Exatamente. Né? Então... E aí não tem o desenvolvimento, né, dessa inteligência emocional que, pô, a gente pega na empresa, né, no trabalho aí, jovens que não sabem tomar um não, isso aqui não ficou bom, fulano. E meu Deus, se desespera, não quero mais, vou fazer outra coisa. E é o que mais está acontecendo. Isso, então, a gente tem que entender isso, né, porque, vamos lá, o menor aprendiz hoje com 14 anos está indo para uma empresa. Entendeu? Ele tem que ter responsabilidade de cumprir um horário, ele tem que saber que ele tem um dever, que ele tem que cumprir a jornada, entendeu? E é o mundo real, né? O supervisor dele, ele vai dizer não para certas coisas, então não vai ser sempre o que ele pedir que vai ser feito, ele vai ter que ter. Então, assim, se a gente não se policiar para... Agora já é remediar, né? A gente tem que remediar essa situação. Tem que tentar amenizar as consequências. Então, porque é a realidade. As crianças e adolescentes não estão prontos para frustrações. Então, eles estão, a grande maioria, acostumado a ter tudo. Tá tudo então a gente tem que trabalhar com isso. Né? Isso da inteligência emocional vem muito de dentro de casa também, mas pedagogicamente, como é que a gente consegue ensinar isso? Como é que se trabalha isso dentro de sala de aula? A gente tenta ensinar que o não existe, vai fazer parte da vida, né? Então, claro que dentro de cada disciplina, né? Cada disciplina vai ter um foco, seja matemática, língua portuguesa, história. Mas, assim, os professores, não digo só aqui do colégio, né? Eu acompanho também outros projetos a nível nacional na educação. A gente tenta trazer sempre essas experiências, né? Do que aquele ensino, aquela teoria, aquele conceito
vai gerar na vida real, né? De provocar assim, muito mais essa visão de projetos, né? De mão na massa, mas é difícil justamente por essa resistência que os estudantes têm. Mas hoje, aí não chega né? perto do que os pais podem fazer em casa e devem, né? A escola tem o papel dela, consegue e aí trabalhar. tem a parte que ele tem que desenvolver, às vezes, em casa um projeto, uma atividade, uma pesquisa junto com os pais, e também tem essa dificuldade do aluno depois chegar e dizer, não, mas o meu pai e minha mãe não teve tempo, né, porque está trabalhando, enfim. Então, assim, a escola é um potencializador dessa experiência, mas não faz sozinho. Tem que ter esse aporte da base. Né? Então, assim, claro que assim, enfim, diferente da rede de ensino, eu sei que a rede pública também tem muitas experiências positivas, né, de projetos em relação ao empreendedorismo. Aqui em Tubarão temos também né, o projeto piloto da educação financeira, né? Agora a gente vai iniciar também um projeto com a educação fiscal, né, inclusive junto com o teu pai, né, da educação cidadã. Sim. Mas o aluno, ele precisa viver essas experiências, ele precisa entender assim, a causa, né? Precisa ter aquela vontade, aquele interesse de participar das coisas. E esse é o desafio do educador hoje, né? E do pai e da mãe também em casa, de provocá-lo, de levar ele junto para o mercado, para uma fila, para uma repartição pública, para ele passar certas frustrações e viver isso na pele. E ele se sentir, e é uma coisa super importante que eu acho, e as pesquisas mostram isso, que tem relação com essa questão do bullying, cyberbullying, automutilação, suicídio, é o fato de eles não se sentirem úteis. Né? Porque aí é mais cômodo, eles não têm maturidade para saber se aquilo é melhor para eles ou não, né? Mas é mais cômodo ficar em casa, celular na mão, tal. Só que quando a gente dá a oportunidade de eles participarem, fazerem alguma tarefa física fora, né, participativa, eles gostam. Sim. É porque muitos não têm nem essa oportunidade, porque os pais não permitem, não expõem eles a essas situações, né, acabam se conformando ou não, entre aspas, insistindo para fazer uma atividade fora. Mas quando eles fazem, digo isso por experiência própria, não só pelo meu filho, mas outros jovens que eu vejo, quando eles têm essa oportunidade de participar, de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa com as próprias mãos, né? Semana passada eu e o Vitor instalando uma lâmpada lá para iluminar o fogão da minha mãe lá, que tem 81 anos, porque estava escuro, ele estava com furadeira, ensinei ele como amarrar fio, como eu expliquei a lógica lá, que eu sou eletrotécnico também, né? Já teve um mini curso, né? Tecnologia. Um bom mini curso, já tava. Mas são coisas assim, quando for adulto, daqui a pouco, precisar trocar um chuveiro, vai trocar, se for trocar uma torneira, vai trocar, se for precisar instalar uma tomada, vai conseguir. Estou dando exemplo aqui de elétrica, mas pode ser qualquer outra coisa que faz parte do dia a dia, né? Sim. Não dá para pagar tudo. Não, e assim, até pensando em profissão para futuro, baita profissão. Né? O cara conseguir ser eletricista. Sim. Trabalha muito, né? Pedreiro hoje. É uma profissão difícil, porque trabalha muito, sim, mas tá cheio de ferramenta, tecnologia também. E ganha bem. E tá faltando bons profissionais. Então, nós vamos ver isso, né? Vai faltar encanador, eletricista, marceneiro, que são profissões que é simples, porque no passado a galera não tinha formação, não estudava, então acabava indo para isso porque era físico. Mas, hoje a nível de produto, de uso, tem que saber, tem que se capacitar também, né? Então, nesse sentido, dá uma base para descobrir uma profissão que, peraí, isso aqui para mim me divirto fazendo. Mas por quê? Porque experimentou. Gerou a experiência. Assim como eu não forço a barra com ele para seguir a área de tecnologia, mas eu tento expor ele, né, inclusive conversar com profissionais de áreas diferentes e mostrar, essa profissão funciona assim, assim, assado, para ele saber como é que funciona, ter experiência, conversar. E isso é uma coisa gradativa, né? Não adianta querer mudar de uma hora para outra. Mas para chegar em um momento, que eu não sei o que ele vai... sei quando crescer, que ele já está maior do que eu. Mas, quando amadurecer. Quando amadurecer, quando for mais adulto, ou chegar na hora de escolher realmente a profissão, ele ter uma base de conhecimento, de experiências que... Porque hoje o que a gente vê? Nada contra, mas fez ali o fundamental, fez o ensino médio, aí vai pensar no que vai seguir, qual profissão lá quando for pensar em faculdade. Só que não teve experiência, vai achar, eu acho que eu quero medicina, acho que eu quero tecnologia, acho que eu quero direito, e aí vai saber quando entrar. E nem sempre é o que a pessoa, gera o jovem... uma frustração muito grande, existe um gap de evasão nos primeiros anos da universidade gigantesco,
né? Por causa desse desalinhamento Porque não falta tem uma de base de vivência, conhecimento, de experiência vivência, mesmo, né? para saber o que gosta, o que não gosta. Fernando, eu vou dar um exemplo prático que a gente tem até com a feira de empreendedorismo, né? Então a gente conduz ao longo do ano, né? São 7 etapas praticamente, onde a gente prepara os alunos para eles terem um negócio e naquele dia marcado da feira eles vendem, né? Muito legal. Então, e aí depois da feira, né? Agora a gente vai para nossa 9ª edição esse ano, né? Então no dia da feira circula em torno de 800 pessoas, 900 pessoas, né? As famílias, enfim, né? Para participar e consumir esses produtos, né? E aí, assim, ó, depois da feira, né, eu faço com eles todo o fechamento financeiro, análise, né, do que deu certo, não deu certo e tal. E aí o relato agora da última avaliação do ano passado, da feira, aconteceu em outubro, me chamou muito a atenção, porque assim, ó, muitos alunos colocaram assim, né, digo até alunos novos, assim, né, que não estudavam conosco, não tinham ainda participado da feira, e foi uma primeira experiência. Eles disseram, nossa, agora eu entendo um pouco mais o negócio do meu pai e da minha mãe. Eu sei que é difícil. Passei por uma experiência lá de atendimento ao cliente, né? Que tinha que atender rápido, que tinha que dar o troco, né? Então, assim, o mão na massa para eles não tem preço, né? Então, é uma experiência prática. E num ambiente extremamente seguro, né? Que assim, pode explorar, pode errar, tá tranquilo. A gente está ali para apoiar, para orientar, né? Então, esse tema que acho que eu defendo muito essa questão da experimentação. Então, é claro que eu estou do lado da tecnologia, então a gente busca essa vertente, né? Mas a gente está muito alinhado com um projeto que o Éder executa ali, que é o Meu Filho Fora do Quarto, que eu acredito que a gente tenha que gerar essa experimentação ainda cedo. Tá? Então, eu ofereço uma oportunidade de conhecer informática, de conhecer robótica, de conhecer games. Então, mas de repente tu já tem um pré-filtro do teu filho, não, mas não é muito a onda dele. De repente, mas você pode fazer uma aula de música. Então, o teu filho tem aptidão para música? Exatamente. Ah, não sei, nunca testei. Não. Tá, o teu filho tem aptidão pro futebol? Acho que o futebol todo pai sabe, né? Acho que já nasce com aquele sonho, né? Vai ser jogador de futebol. Né? Então, acho que antigamente era muito isso, né? Era um violão ou uma bola, né? Então, vamos ver se dá certo para um dos lados. Se não der para nenhum desses, a gente descobre. Pensa em outra coisa. Mas assim, a gente tem os meios. Na área de tecnologia a gente tem oportunidades. Então a gente tem oportunidade com música. Então a gente tem oportunidade com dança. Então tem atividades voluntárias, como o Éder citou. Então, será que o teu filho sabe que existem pessoas que fazem atividades voluntárias? Então em Tubarão mesmo tem várias instituições, vários eventos, que tem pessoas lá que se dedicando, às vezes, além do horário de trabalho. Então, para fazer algo grande acontecer, e vai lá ver, deve estar ganhando muito. Não, ele é voluntário. Então, é voluntário. O fato de não ganhar dinheiro não quer dizer que não está ganhando alguma coisa. Exatamente. Né? E esses serviços voluntários aí, eventos ou qualquer outra entidade beneficente e tal, é muito rico nesse sentido. Sim. De entender, a gente fez, desculpa eu te interromper, imagina, mas eu participo ali de uma ação social que um amigo meu faz em Tubarão, Dia das Crianças e Natal. Ele faz a arrecadação e a gente distribui para 1.800, 1.700 crianças ali. E assim, o Vitor vai comigo também. E assim, a gente passa em 6 bairros, são os bairros mais carentes de Tubarão. E assim, são pessoas crianças que ficam contentes com um carrinho de plástico de presente de Natal. imagina. Essa experiência, além de ver a satisfação lá de participar disso, mas para quem está de fora e para nós que a gente tem uma certa condição de dar umas coisas melhores para os nossos filhos, mas eles entenderem que a vida quebra uma ilusão que se existe a realidade, né? Que a gente pode ajudar quem precisa, né? Que a gente precisa valorizar o que a gente tem, mesmo que seja alguma coisa simples, é claro, crescer, evoluir, ganhar bastante dinheiro, todo mundo quer, tal, mas a vida não é só isso, né? A gente consegue, como o Beluco falou, né, promover essas experiências também de voluntariado, para eles entenderem que tem pessoas de todos os tipos e ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente precisa lidar com isso. Ainda mais quando a gente traz um contexto de que Tubarão, a nossa região, né, o sul do estado de Santa Catarina, é uma região extremamente privilegiada. Sim. Né? Tem uma renda per capita, tem qualidade, então a qualidade de vida aqui é mais alta. Então esse choque de realidade de mostrar, olha, mesmo aqui onde tem tudo isso que a gente tem acesso e tal, existe dificuldade, existe desafio. E aí, cara, outras regiões do Brasil são outras culturas totalmente diferentes e a gente vê muita
dificuldade, né, em diversos cenários. Então acho que isso dá uma base de experimentação muito assim, sólida. O fato né? de não comprar porque não é o momento é diferente de não comprar porque não tem dinheiro, não tem pode, condições, né? não pode. Exatamente. É isso aí. Então, Fernando, fazendo uma conexão assim com o futuro das crianças, né? Com o trabalho, propriamente dito. Então, o Éder já citou antes, né? Hoje a gente tem uma jornada bem tradicional. Então, a pessoa vai lá, faz o ensino fundamental, faz o ensino médio, aí no ensino médio ele foca no vestibular, daí Um técnico ingressa superior. numa faculdade, daí ele vai lá, faz um semestre, 2, não era isso que eu queria. Então, assim, qual é o preço disso? Tipo assim, desse não era o que eu queria. Ou então, de repente foi fazer engenharia porque o pai é engenheiro, então eu não achei Segue nada a antes, carreira eu da vou fazer família, engenharia. né? Então, eu vou fazer qualquer outra profissão, mas porque o pai influenciou. Tá? Então, essa questão de a gente poder experimentar já antes dessas etapas de decisão, então acho que são de extrema importância. Então, eu digo lá para todo pai que vai lá, às vezes, fazer uma aula experimental conosco, para conhecer lá a parte de robótica, principalmente, que é o que mais chama atenção lá. Então, se o aluno passar lá dentro de um programa do Unimate, que ele fizer 20 semanas lá, que ele vai aprender eletrônica, que ele vai aprender programação, se no final ele me olhar e disser assim, Antônio, eu não quero mais saber disso aqui nunca mais na minha vida. Acabou. Eu vou dizer assim pra ti, cara, minha missão tá cumprida. Tá cumprida. Tá? Minha missão tá cumprida, porque Faço a experiência, tu vai sabe deixar se de quer se ou não frustrar quer. lá na frente. Tá? E vai entender como as coisas funcionam, né, E cara? o Programação, não tudo, dele foi com tecnologia. base em uma experiência. Exatamente. Não foi num Experiência. achômetro lá, né? Alguma coisa que eu acho. Foi um texto que o pessoal soltou de famílias britânicas, né, old money, né, o pessoal extremamente tradicional e muito, muito rico, de que não importa se tu quer ou não, tu vai aprender música, tu vai saber tocar um instrumento, não importa se isso aqui, tu vai saber gestão financeira. Tem coisas que não tem, tu quer ou não quer, não. Isso aqui tu vai aprender porque é base para qualquer coisa. Né, um pouquinho de base de direito, de lei, de deveres, vale para todo mundo. De marketing, vale para todo mundo. Financeiro, vale muito para todo mundo. Então tem algumas coisas tipo assim, cara, isso aqui tem que aprender. Porque é core, é base. Até porque né? se a gente deixa a criança escolher, ela vai escolher o quê? Vai escolher o que ela vai quer estudar divertir, matemática, língua portuguesa, Não, história. ela quer desenhar, ela quer jogar futebol, ela quer correr, ela educação quer física. Ela quer, né? E assim, ela não tem maturidade para Pra saber tomar o que decisão. é. Pra tomar, é claro, né, à medida que vão crescendo, a gente vai dando mais autonomia e responsabilidades, mas tem que ser uma coisa, mais uma vez, gradativa. Né? Então tem coisas que a gente não tem que perguntar se quer ou não quer. E aí tem gente que não quer ser autoritário, mas não é autoritarismo. Não, é educação. Teoricamente, nós pais deveríamos saber o que é melhor para os nossos filhos. Nem todo mundo sabe. Mas né, essa questão de não, você vai aprender isso daqui, eu vou te ajudar porque vai ser importante para ti lá na frente. Eles não têm condições de eles sozinhos decidirem, enxergarem lá na frente. Então é nosso papel, enquanto pai e mãe, professor, de alertar e de conduzir nesse sentido. Exatamente. E é isso, é condução, né, cara? Olha através disso aqui. Não é deixar bitolado, né? É montar um processo com ferramentas que a gente tem hoje para tomar essa decisão depois lá na frente mais consciente. Né? Exatamente. Então tem essa questão de aptidão profissional, isso vale muito as experiências acumuladas, né? Então isso é muito legal. A gente está se encaminhando para a finaleira. Dava para ficar mais uma hora aqui frouxo conversando sobre o assunto, mas temos mais uns minutinhos aqui, mas bem legal assim para a gente entender e para compilar toda essa conversa até agora, né? Porque a gente falou de diversas frentes. Entendendo que essa questão de tecnologia e tudo mais, né, precisa de processo para que os pais, principalmente os pais, tragam para dentro de casa e façam seu uso saudável dessa ferramenta que é a tecnologia, que esquece, não dá para tirar, né? Vai precisar. E é bom ter o contato. Vai precisar, e é bom ter o contato. Mas como é que a gente pode deixar então uma visão de processualmente, é um negócio progressivo, legal, né? A escola contribui, mas ela é um boost, né? Ela é um aditivo no processo, né? Dentro de casa, trazer a experimentação, de trazer essa visão. Como é que a gente poderia trazer isso agora para uma linha de pensamento assim, para fechar bem legal? Como é que a gente traz o processo, a ferramenta, numa metodologia para se aplicar dentro de casa, para os pais começarem a experimentar? Né? E, cara, vamos ver daqui 6 meses como é que tá, 3 meses como é que tá. Bom, vamos montar esse processo aqui de brincadeira agora? Então vamos lá. Acho que a primeira a gente tem que avaliar ali o primeiro dado que o Éder trouxe, né? O tempo de tela. De tela. Entendeu? Meu filho fica 5 horas no telefone.
6 horas no telefone. Então, o que ele de fato faz no telefone? O consumo dele, eu vou fazendo o quê? Exatamente. Então, a primeira coisa é nível de qualidade daquilo que está sendo consumido. Eventualmente, o filho é adolescente, está trabalhando, está dedicado num projeto, ok, é relevante. Não, mas está ali só rolando o dedo no TikTok e vendo vídeo só que agrada. Então, a primeira coisa eu acho que é avaliar o nível, o tempo e o que está de fato sendo feito naquele... A partir desse momento, tá, depois vocês me ajudem a editar aqui, a gente tem que fazer uma migração, porque eu acho que proibir o celular é algo quase impossível. Então tu vai arrumar uma guerra de casa proibindo. Mas a primeira é, o que a gente pode transformar aquele tempo de tela em algo útil? Sim. Tá? E o que a gente pode fazer extra tela? Algo que vai também te agradar, que vai ser divertido, mas que tu pode trocar a tela. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pedi pro meu pai esse final de ano fazer 2 pernas de pau para minhas filhas. Que legal. Então, eu moro aqui numa praça, então elas estavam lá brincando, aprendendo a andar de perna de pau na praça. Então, assim, o que tem a ver com o celular? Eu tirei elas da frente do celular para elas fazerem aquilo. Mostra o projeto do celular e vai construir agora. Então, assim, então existem N atividades que podem ser feitas para a gente substituir o celular. Só que os pais têm que estar engajados. Entendeu? Eu estava lá ensinando elas. A criança brincar e o pai tá no celular. Exato. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma caminhada. Quem já levou a criança a fazer uma trilha, por exemplo? Entendeu? Será que esse tempo, o pai não precisa também desse tempo de o pai também largar o telefone e fazer uma atividade? Né, vai pedalar junto, vai lá na Tractebel Energia, que a gente tem um parque magnífico aqui. Faz um piquenique. Então vai jogar bola, fazer um piquenique. Então assim, tem diversas atividades que a gente pode migrar do celular, mas o pai tem que se propor a fazer junto. Tá? Então, aqui eu me incluo também, né? Porque eu também tenho o meu vício pelo celular, então a gente acaba... Isso é importante também, né? Nessa questão de disciplina. Monta o cronograma e sabe que vai falhar. Aquele dia não vai dar porque aconteceu alguma coisa, tá tudo certo. Depois vai retomar. Igual pra academia. Cara, tu vai ter as falhas, é super normal. Tenta fazer um plano. O que eu pratico? As minhas filhas têm acesso ao celular e tal, mas a gente tem o aplicativo do My Family, tá? Family Link, acho do Google, né? Family Link. Tá? Eu controlo o tempo, agora estão de férias, né? Então elas querem mais, né? Então tem muito tempo, então elas querem mais. Daí eu fui lá e habilitei pra minha filha assim, tu pode usar mais, então o teu Duolingo tá ilimitado. Vai aprender, é isso aí. Então, condicionar também, né? Faz mais se fizer uma tarefa. O Duolingo tá ilimitado. O problema não é só o tempo de uso. Tempo de uso também é um problema, mas o conteúdo, como você falou. Exatamente, então tu pode propor ideias, né? Então aqui eu vou fazer mais uma propagandinha aqui, então. A gente defende lá, não precisa eliminar o uso, mas migra para alguma coisa que seja produtivo. Então, por exemplo, tem crianças que são viciadas em games, querem jogar. Então lá a gente criou um curso de games. Então eu ensino o teu filho a desenvolver um jogo. Então ele vai entender... Por mais incrível que pareça, ele vai estudar física dentro também. Sim, então, porque, por exemplo, imagina lá num joguinho, tem um bonequinho que ele tem que pular. Lembra do Mario? Eu acho que atirava lá um pontinho lá. Então, dentro de um jogo, tu consegue fazer com que aquilo ali seja apenas um tiro. Eu consigo fazer física para que aquele tiro se tenha uma trajetória. Então, a gente consegue agregar conhecimento. Então, ele vai se divertir porque ele está dentro do ambiente dele, que ele já está familiarizado. Tá? E ele vai estar desenvolvendo aptidões. Entendeu? Então ele vai estar estudando física, então ele tem raciocínio, ele tem a parte de design, porque ele também pode criar o personagem dele. Então, é só um exemplo. Então assim, meu filho só joga, ele não quer largar o jogo, então migra para ele construir o jogo. Entendeu? Meu filho, de repente, ele está aqui pesquisando tecnologia, coisa e tal. Leva lá para fazer um curso de informática, ele sabe usar o computador. Então, tem a felicidade de que o filho dele vai estudar com a gente agora. Quer usar a tela? Tá aqui o teclado e o mouse, vai, se vira aí. Então você usa esses meios para você treinar o teu filho, ele está dentro de um ambiente que ele gosta, que já está dentro da área dele. Né? Tá? Então tem as duas vertentes, a transição e a continuidade. Né? Ele não precisa deixar de ver os conteúdos lá não úteis, rolar a tela, não precisa deixar de jogar. Não precisa deixar de rede social. Só tem que ter o equilíbrio. E de preferência, como você acabou de falar, e muito legal,
né, que parte desse tempo que ele usa na frente da tela seja para alguma coisa útil, pensando no futuro, pensando em profissão, pensando em evolução, né, naquelas habilidades, desenvolvimento dele. Vocês precisam ver, gente, que gratificante que às vezes, quando a pessoa vai lá conhecer o laboratório, a gente dá algumas vertentes, né? Então, se é o mais novinho, ele de 7 anos, ele vai para informática. Se ele tem 10, ele já pode escolher se ele quer fazer o nosso curso de robótica ou games. Então, os que escolhem robótica, então a gente ensina eletrônica raiz mesmo, a gente não usa Lego. Então, eu ensino, na experimental já, a gente explica o que é um LED, o que é uma bateria, o que é uma fonte de energia. Daí nós estamos privilegiados, que a gente está de frente lá para Tractebel, para tem um gerador eólico. Então, e agora tem uma novidade no laboratório, a gente imprimiu um gerador eólico em 3D, então deve ter lá uns 70 centímetros e é funcional, ele tem um motorzinho e tal. Então a gente ensina o que é a geração de energia e na primeira aula a criança ela liga o LED, então ela vai lá e pega um LED, pega um resistor, a bateria e ela faz a cena aqui LED. Tu tem que ver o olho da criança brilhando, não então, tem preço tanto quanto o LED ali, então aquilo é muito gratificante. Então são experiências que elas não vão esquecer. Então você pode proporcionar isso, como eu falei, não é só porque eu estou falando do meu projeto, mas você pode ir lá, tenho certeza que uma criança vai adorar sentir o som do violão, saber que ela está reproduzindo uma nota. O que é uma nota? Então, como é que faz? Ela vai adorar fazer luta, entendeu? Se ela está lá no game, ela vai ter um olhar diferente para quando ela estiver jogando, ela vai entender, pô, isso aqui foi feito de tal forma. E falando de ferramenta, né? Pô, usa a ferramenta para explicar. O Oliver às vezes me pergunta algumas coisas que eu não sei, GPT, cara, como é que eu explico isso aqui para uma criança? Entendi, beleza, eu trago para uma realidade. Então, cara, isso aqui é assim, música foi assim, ganhou um piano ali do Papai Noel, né, no final do ano. Cara, como é que nunca tinha pego um piano teclado na vida, fui entender como é que funciona a escala de nota, cara, isso aqui é assim, assim, assado, brinca aí, né? Então a base, usa a ferramenta para ensinar também, né, para trazer para a visão. São essas experiências que trazem valor, de fato. Então até eu tenho acompanhado os posts do Éder, então, que fala, leva o filho no mercado. A minha filha gosta de tudo bem certinho. Ela até gosta de mercado, e ela gosta de mercado se ela vê uma prateleira que está desorganizada, ela quer e é bom que assim, pro pai é bom também, porque constrói inteligência emocional, porque vai rolar birra, e tu tem que aprender a lidar com a birra. Então é bom pros dois. Tem casos ali do Vitor, né, cito o exemplo, que eu levo ele a alguma palestra, que ele tá comigo e tal, tem palestra, eu quero ir, e ele acha um saco, assim, paciência. Faz parte, é uma hora e meia ali. Alguma coisa ou alguém ele vai conhecer, já não é zero. Né? Mas se achou chato, cara, eu também acho um monte de coisa chata. Eu gravei outro vídeo com ele lá, porque ele me ajuda a limpar o apartamento, a varrer, a lavar a louça, fazer comida. Eu tô ensinando agora a lavar roupa no tanque. Aí tem um vídeo lá que eu pergunto pra ele: tu gosta de lavar louça? Ele disse: não. Tu gosta de enxugar louça? Não. Gosta de varrer? Não. Gosta de regar as plantas? Não. Mas, cara, eu também não gosto. Mas é extremamente necessário. Mas alguém tem que fazer. Dá para pagar alguém para fazer? Dá, mas não é o caso. Então vamos aprender a fazer. Talvez quando for adulto tu nunca precise disso ou não precise tanto, mas se precisar você vai saber fazer. Sabe fazer, exatamente. Né? E o que o Beluco falou ali, o nome do meu projeto é Meu Filho Fora do Quarto. Tudo bem, beleza, vamos tirar um pouco do celular, tirar do quarto, mas aí vem a questão que o Beluco falou. E vai fazer o quê? Não adianta só para de sair do quarto ou para de mexer no celular. Tem que dar atividades. É substituição, né? Não faz isso. Eu como professora vou dizer que tinha que dar o desafio da leitura. Dizer assim, quer mais um tempinho no celular, quer negociar um presente, quer, né, algum benefício, então lê esse livro aqui, me traz um resumo. Eu tenho feito isso, tá? Então a minha filha já está lendo o segundo nas férias. E o legal é que daí, como eu tenho duas meninas, então uma tem 11 e uma tem 7, a de 7, ela olha para a de 11, o que ela está fazendo, ela quer fazer igual. Então ela pediu o livro dela. Então, daí ela falou de experiências, né? Daí a minha pequena pediu: pai, eu quero um livro também. Eu falei: filha, a Amanda acabou de ler esse aqui, por que você não lê esse? Eu disse: não, pai, eu quero receber meu livro, eu quero abrir meu livro. Ela quer ter a experiência de tirar a embalagem e fazer aquilo. Daí eu liberei o Duolingo para a mais velha no celular. Pai, eu também quero liberar o Duolingo também. E ela tá lá. É a referência. Ela não tem a mesma maturidade, então, mas ela tá fazendo. Vai aprendendo. E ela todo dia ela pega e tá lá mexendo um pouquinho com o Duolingo. Então, assim, não é técnico, mas ela tá fazendo algo, pelo menos alguma coisa de bom ela tá absorvendo ali. Então ela tem o exemplo da irmã. É claro que do livro também, se a gente como pai não der o exemplo da leitura, então assim, eu não sou referência em leitura, mas eu tenho um livro lá na minha cabeceira que, certo,
até uma frequência mais baixa, assim, não sou exemplo, tá? Mas eu tô lendo para que elas me vejam fazendo a leitura. Naqueles momentos. E sempre que a Duda, mais velha, tá lendo, eu sempre, filha, como é que tá a leitura? Que legal. Tá, eu perguntei para ela, me chamou a atenção, como eu disse assim, filha, tá gostosa a leitura? Daí ontem ela me questionou assim, pai, é estranho quando tu pergunta se a leitura tá gostosa. Daí eu falei, não, filha, porque um livro é tal qual um filme, sabe quando tu tá vendo um filme, uma série que... Tem prazer, né? Tu tem prazer e que tu quer ver a próxima cena, quer ver o que vai acontecer, então o livro, quando ele tá gostoso, tem a minha expressão, ele também te causa esse mesmo prazer de tu querer ler a próxima página, né, ler a capítulo próxima. Capítulo. Então até me surpreendeu essa pergunta dela, do gostoso, sabe, do livro. Vai fixar. Com certeza, não vai esquecer. Bom demais. Bom demais, gente, papo fantástico. A gente com certeza conseguiria ficar aqui muito mais tempo, mas indo para o encerramento agora, deixar a frase final de cada um, né, nesse recurso, e desde já agradecer muito a confiança, né, a parceria de estarem aqui sentados, né, com a nossa marca, discutindo sobre esse tema que é tão importante, que a gente precisa conscientizar a partir de um momento. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado para vocês aqui, deixar a palhinha final de cada um aí. Obrigado, Fernando. Prazer aí conversar com os colegas também, para quem está assistindo. Tem um termo que eu aprendi ano passado, há pouco tempo, que é a falácia do custo afundado. Quando a gente, todo mundo, né, pensa assim, tá desse jeito, não vou mudar porque agora não adianta mais. Isso serve para relacionamento, serve para trabalho. Não quero me esforçar para mudar mesmo que esteja ruim. Isso é gravíssimo, para todo mundo. E aí acontece bastante, que eu vejo com os pais. Meu filho já está assim, já está viciado, ele não obedece, ele não sai do quarto, vou deixar assim porque eu não quero me estressar. Isso é muito gravíssimo, é muito grave. Então o recado é assim, não desista do seu filho, faça as coisas, como eu falei, gradativamente, faz um pouquinho por dia. Cria uma tabelinha de tarefas lá, ensina, recompensa, mostra, tira de casa, leva nesses lugares que a gente comentou aqui, dá para levar num monte de lugar, vai ensinando, para que se torne algo natural, não seja algo que soe autoritarismo. E mais uma vez, eles gostam de fazer, de participar, de serem úteis, de construir coisas, é porque a gente acaba não dando oportunidades para eles fazerem. E a gente, enquanto adultos, pais e mães, a gente precisa reverter essa situação para o bem deles. A gente fica orgulhoso? Fica. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente falou aqui, de expor eles às situações, à frustração, a isso e aquilo, é para o bem deles. E a gente quer, não que a vida deles vai ser fácil, não vai ser fácil, como a nossa não é. Mas eles vão ter uma facilidade maior em lidar com os problemas da vida, se eles tiverem tido essas experiências. Então, pais que estão nos assistindo, não desistam, façam as coisas gradativamente, um passinho por vez. Se tiver necessidade de se capacitar, de pesquisar, de ler, de pedir ajuda, peçam, mas não desistam dos seus filhos, porque eles precisam, e lá na frente eles vão agradecer. Exatamente. Fernando, agradecer também a oportunidade de estar aqui, um papo tão gostoso, realmente a gente ficaria horas aqui falando. A frase de fechamento que eu deixo é: educação é intencional e ela começa em casa. Então, maternidade, paternidade real dá trabalho, não é só terceirizar para as telas, A gente tem que se envolver, fazer parte, porque senão a gente vai colher um preço, vai custar muito alto esse preço ali na frente, quando ele entrar nessa vida adulta e não estiver preparado. Aí a gente vai olhar para trás e dizer, puxa, eu falhei, eu devia ter preparado antes e não preparei, Então, é o dia a dia, É isso aí. Obrigada. Bom, obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, Acho que o papo é ótimo, Tá, e o que eu vou deixar aqui mais é para um pouquinho de reflexão, porque eu acho que como pai, todo pai, quer que o filho seja um pouquinho melhor do que você foi, do que você é, Então, eu acho que a gente tem de toda a conversa, acho que a gente pode tirar uma certeza que ele não vai ser melhor do que tu, tá? Ficando horas no celular. Tá? Então, cabe a você pai, preparar o teu filho, Então, proporcionar experiências para que aí sim ele possa ser melhor do que aquilo que você conseguiu ser, Então, acho que são essas experiências que vão fazer a diferença, Então, as horas no celular não são a resposta. Então, essa acho que é a busca que a gente tem que ter para os nossos filhos,
Então, acho que a sociedade, o teu filho vai agradecer futuramente, a sociedade vai agradecer futuramente, para te ter alguém de fato funcional. Acho que você que citou antes, né, que muitos se sentem inúteis, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Então, assim, proporcionem experiências, experimentações para que os filhos descubram as aptidões, então, e sejam felizes profissionalmente falando. Claro que tem outras questões, não é só profissional, mas vamos lá, mas que para que ele seja um profissional realizado, tá? Que ele faça de fato algo que ele tenha aptidão para aquilo e ele pode descobrir já bem cedinho, não precisa esperar chegar na universidade para passar por essa etapa. E que no primeiro não de um chefe no emprego não peça demissão. Não seja tão pesado. Que não vai com o pai fazer entrevista, né? É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo episódio e até mais.